Está começando nesta emissora o programa Mensagem da Cruz, da Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Queridos, que alegria mais uma vez estarmos juntos para meditarmos na Palavra de Deus, nesse dia tão especial que o Senhor fez para nós. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre quebrantamento. Abra sua Bíblia, vamos abri-la em Isaías capítulo 57, versículo 15. Vamos analisar um pouquinho esse tema sobre quebrantamento. A palavra diz assim, Isaías 57, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amados, há muitos novos nascidos que querem ver a manifestação do poder do alto em suas vidas, e essas pessoas estão dispostas a prestar serviços, mas não querem receber a preparação para isto. Entretanto, para que nós possamos experimentar a plenitude da vida de Cristo em nosso interior, o nosso eu, ele tem que ser quebrantado, e a nossa vontade conformada com a vontade dele. Por isso que ser quebrantado é o primeiro requisito para experimentarmos a vida de Deus em nossa vida. Por isso que entrar nesse processo pode ser algo um pouco doloroso e muitas vezes humilhante. Significa uma vida de renúncia total do que somos e também temos. É experimentar cotidianamente aquela expressão de Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por quê? Porque o ego, o nosso eu, ele é um morador antigo que reluta em ser despejado. O nosso ego, ele é a parte dentro de nós que gosta de se justificar, de impor a sua vontade, de lutar pelos seus direitos e buscar a sua própria glória. O Senhor Jesus, ele não pôde viver livremente e revelar-se através de nós, enquanto o ego é o conjunto que compõe a nossa alma, ele não for quebrantado. O plano de Deus para a vida dos seus filhos é nos fazer a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Lembra de Romanos 8:29? Paulo diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8:29. Então, queridos, para isso o cristão ele precisa ser liberto das amarras que o prendem a si mesmo, ser submetido a várias provas para que elas sejam cortadas. Valores e sentimentos de autojustificação, orgulho, medo e desconfiança são aspectos do ego que Deus ele quer extirpar da vida dos seus filhos. Agora, na nova criação, há um conflito permanente entre a força da vida natural e a vida do Espírito. Essa verdade nós podemos ler em Gálatas capítulo 5, versículo 17, que diz assim, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Queridos, vamos entender que as obras da carne, elas impossibilitam o florescer, o fruto do Espírito no coração de um filho de Deus, no coração de uma filha de Deus. Você sabe o que são as obras da carne? É tudo aquilo que procede do homem. Por isso que aquele texto de Gálatas, capítulo 5,
os versos 19 e 21, ele diz o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gálatas 5, de 19 a 21. Vocês observaram aqui aquilo que nós, seres humanos, produzimos? Obras da carne são aquilo que sai de nós. Tudo isso. A lista é muito grande. Então, Deus, por meio de sua palavra, ele irradia luz para fazermos distinção entre o que procede de nosso espírito regenerado e o que vem da alma. Por isso que ele vai usar a palavra de Deus. Hebreus 4:12 vai mostrar que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Hebreus 4, verso 12. Então, queridos, aqui nós temos que observar uma coisa fundamental, que tanto a palavra de Deus como o Espírito Santo, eles atuam juntos para nos ajudar a distinguir o que é da alma e o que é do espírito. A maioria que acontece muitas vezes no seio das igrejas evangélicas é pura emoção da alma, não tem nada do espírito, porque nós percebemos isso pela palavra. O que as pessoas estão praticando dentro das igrejas não está condizendo com aquilo que a Bíblia diz. E se a Bíblia não diz, eles estão praticando isto, e isso que eles praticam é uma mentira, não vem de Deus, vem deles mesmos. A luz da palavra, ela revela as ações da alma e a disciplina do espírito, e quebra as atitudes que são independentes de Deus. Por isso, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, temos que observar que o quebrantamento tanto é obra de Deus como nossa. Deus, ele nos mostra a porta e o caminho, mas cabe a mim e a você dar os primeiros passos. É uma questão de decisão. Por isso que Mateus 7,14, a Bíblia diz assim: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Queridos e amados ouvintes, se de fato nós estivermos dispostos a enxergarmos como realmente Deus nos vê e andar no caminho proposto por Ele, então Deus nos mostrará os pecados em nosso interior que Ele quer remover. Mas, contudo, nós podemos também não trilhar o caminho da cruz e permanecer na dureza do nosso coração, sem arrependimento e sem progresso espiritual. Por isso que o quebrantamento não é apenas um ato, mas um processo contínuo. Durante o dia todo, a escolha estará diante de nós de 1000 maneiras. E na medida em que caminhamos na luz, precisamos reagir com humildade para não sair da condição de quebrantamento. Isso tem um custo. Nós somos testados a constantemente abrir mão dos nossos direitos, dos nossos interesses egoístas e muitas vezes nos humilhar diante das pessoas com confissões e restituições. Isso o Senhor vai fazer por nós. Agora, nós só iremos nos prostrar diante dessas pessoas se nós entendermos a cruz. Que lá na cruz, Ele crucificou a nossa natureza pervertida. E pelo caminho da cruz, pelo trabalho da cruz, Ele vai nos quebrantar. Por isso que os arranjos do Senhor, eles são perfeitos para quebrantar o nosso ego. E Deus, ele usa de vários meios para atingir o seu objetivo. Ele vai usar as circunstâncias adversas, o julgamento dos outros, a vergonha pública, o sofrimento e até os nossos fracassos são alguns
desses recursos maravilhosos que Deus usa para nos livrar do domínio do nosso eu, do nosso ego. Porém, amados, o que vai fazer toda a diferença são as nossas reações diante das provas, porque elas podem produzir em nós quebrantamento e, por outro lado, endurecimento. De nossa parte, o que temos de fazer é somente nos colocar numa posição de relacionamento correto com o Senhor Jesus, para que vejamos a sua vida manifestada em nossa vida e serviço. Por isso que, ao tentar para a vida de José, filho de Jacó, nós vemos o quanto ele foi provado e o quanto ele foi transformado pelo amor de Deus. Sobre José nós lemos no Salmo 105, versículo 18, que diz assim: cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. Então ele foi provado, ele foi testado, né? Então ele foi quebrantado, e depois sim que ele veio ser o governador do Egito. A sua aprovação pela palavra do Senhor constitui em ser traído pelos próprios irmãos, ser jogado no fundo da terra, julgamento injusto, ser trancafiado em um calabouço, além de anos de exílio. E por meio de tudo isso, meus irmãos, José experimentou o quebrantamento e o amor de Deus para perdoar os seus irmãos. Por isso que o propósito de todas as provações e testes do Senhor é nos levar à cruz do Calvário, porque somente ali podemos encontrar consolo e solução para todas as nossas necessidades. A disposição de Jesus em ser quebrantado por nós nos compele a sermos quebrantados também. Jesus disse que em verdade, ele disse para nós o seguinte: se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E graças ao Senhor, ele morreu naquela cruz. Mas pelo fato dele ter sido crucificado, levantado da terra, ele nos atraiu a si. Fomos colocados em Cristo. Então, quando ele morreu, nós também morremos. Amados, eu e você, nós precisamos ser quebrantados pelo Senhor. A nossa vontade tem que ser quebrantada. E ele vai usar a cruz. Porque o desejo de Deus é que eu e você vivamos no plano do nosso espírito e não da nossa alma. Pois somente assim nós podemos ter consciência, comunhão e discernimento das intenções do Espírito de Deus para cada situação da nossa vida. E somente a manifestação da vida de Cristo agrada a Deus e pode ser vitoriosa. Porque quando negamos a nós mesmos e tomamos a nossa cruz, o nosso ego diminui. O espaço criado pela cruz é preenchido com a vida do Senhor Jesus. Lembra de Paulo em Gálatas 4,19? Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Isto é maravilhoso. Então, a formação do caráter de Cristo em nós requer quebrantamento. Quanto mais eu e você somos quebrados pela obra da cruz e pelo trabalho da cruz, mais o caráter de Cristo será formado na minha vida e na sua vida. Olha, que Deus, por sua infinita graça, amor e misericórdia, traga entendimento ao seu coração, para que você possa conhecer a verdade da palavra. Que Deus te abençoe e revele essa verdade ao seu coração. Tá legal? Olha, queridos, um bom dia para todos vocês. Deus abençoe, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 2693 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz.